volta às conversas com os candidatos à Câmara Municipal de Barcelos e desta vez tenho comigo o candidato da CDU, Mário Figueiredo. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Comece por nos contar um bocadinho da sua infância, da sua origem, da sua adolescência. Quem é o Mário? Também começo por agradecer o convite que me foi endereçado, é com todo o gosto que eu estou aqui, e dizer o seguinte: eu posso, felizmente, afirmar que, como alguém disse, que a minha infância foi um paraíso perdido. Infelizmente, atualmente há muitas crianças que não o podem fazer, fruto de um caminho desgovernado que o mundo tem levado. A minha infância foi uma infância normal, como muitos miúdos da minha altura. Eu sou natural de Barcelos, sempre vivi em Barcelos, mais conhecido pelo Campo São José, que é, o nome oficial é Campo Camilo Castelo Branco. Lá joguei à bola, lá andei com o peão, lá andei com o pneu, que foi o brinquedo que eu mais gostei, que foi andar com um pneu e com o pau. Adorava. Jogos da altura, não é? Adorava. Portanto, era esse o passatempo. Nunca estive em colégio, portanto, a minha mãe estava em casa e eu em casa permanecia até à idade escolar. Fiz a escola primária também na Gonçalo Pereira, portanto, em Barcelos. E foi isto a minha infância. Foi uma infância que me enriqueceu naquilo que foi as relações sociais com os outros, naquilo que é a aceitação de perder e ganhar, naquilo que é, no fundo, uma vida democrática que as crianças também sabem construir. Uma vez às turras, outras vezes aos abraços, mas no fundo todos caminhávamos para o mesmo, que era a felicidade comum. Ora, foi esta a minha infância, e a minha adolescência foi construída nesta infância com estes princípios, portanto, de felicidade e de democracia. E foi uma adolescência que já procurava respostas a outras coisas e que eu, dentro das minhas limitações e das minhas capacidades pessoais, lá fui dando saída e aqui estou hoje como um candidato da CDU. Portanto, a ligação à política e as questões e o dar importância a todas estas questões de cidadania, sociedade, já vêm desde o início, desde muito novo, a ligação à política, ou nem por isso? Eu não pertenço a uma família politizada do ponto de vista da militância. Uma família assim, que deu sempre importância às causas comuns, portanto, àquilo que se chama a política, e, portanto, não venho desse tipo de família que militava. No entanto, aquilo que a curiosidade e aquele sentimento de justiça que eu sempre transportei comigo, e julgo que ainda transporto, ainda o trago, é que me levou e empurrou para assumir uma militância. Mas atenção, eu assumi uma militância já tarde, portanto eu não venho de uma juventude comunista, poderia ter vindo, não houve nenhuma razão para que não acontecesse, mas foi esse o trajeto natural. Surgiu mais tarde, sim. Surgiu mais tarde. Eu, quando vi que poderia ser útil, poderia dar alguma coisa ao meu partido de sempre e àquilo que era que os problemas que surgiam à comunidade enfrentavam, e eu poderia contribuir para a sua resolução e para combater aquilo que eram as desigualdades, nesse momento eu assumi a militância e aqui estou, portanto, nesta base de uma assunção das nossas responsabilidades coletivas. No fundo é isso. Nós temos responsabilidades individuais para conduzir a nossa vida e temos responsabilidades coletivas para conduzir aquilo que são a vida de uma comunidade. Eu resolvi, em determinada altura, assumir essas responsabilidades coletivas num quadro que eu achei muito mais justo e fraterno, que é o Partido Comunista Português. E já estávamos aqui a falar anteriormente, antes de ligar as câmaras, que já se candidata aqui à Câmara Municipal de Barcelos há algum tempo. Que aprendizagens é que acham que o capacitam para assumir este papel, este lugar? A minha candidatura, esta e as outras anteriores, foram construídas por uma vontade pessoal e por uma vontade coletiva. Ora, a conjugação destas duas vontades foram determinantes para que esta candidatura, para a qual uma candidatura coletiva, no qual eu só encabeço e dou rosto. Mas aquilo que me satisfaz e que me deu motivação para assumir esta candidatura foi, naturalmente, o projeto da CDU. Um projeto diferenciado, um projeto formado por pessoas competentes, honestas e que dão tudo de si para o bem comum, e um projeto que eu julgo que é fundamental
para a construção de um concelho mais justo e mais fraterno, em que as pessoas estejam em primeiro lugar. É estas motivações que me levam a que eu seja candidato. Não é qualquer mecanismo ou instrumento de busca de poder, é exatamente conseguir, alicerçado num projeto que eu julgo singular e digno, construir soluções políticas para os problemas que o Conselho enfrenta. E como o Mário disse, o Mário é só a cara aqui do projeto, mas que lacunas é que vê atualmente nesta liderança, na atual liderança da Câmara Municipal de Barcelos? Infelizmente, eu julgo que a Câmara Municipal de Barcelos, o atual Executivo, foi uma extensão daquilo que foi a política dos executivos anteriores. Aliás, as obras que foram postas estão em andamento, umas já foram concluídas, outras estão em andamento, até são projetos de executivos anteriores. E aquilo que eu acho que é a grande lacuna é que as decisões políticas que foram tomadas falharam completamente no desenvolvimento do Conselho. Ora, e este falhanço também não é só a responsabilidade do Executivo, também é a responsabilidade de uma oposição representada na Assembleia Municipal, da maioria da oposição representada na Assembleia Municipal, que votou estas decisões políticas votou favoravelmente a estas decisões políticas que estão materializadas nos orçamentos e nos planos. Portanto, há um falhanço claro das decisões políticas no desenvolvimento do Conselho, mas há aqui uma decisão que eu quero sublinhar como particularmente gravosa, que foi a decisão de, no fundo, fazer uma nova concessão da água, em que muito prejudicou os interesses de barcelenses. Aliás, as faturas estão aí, todos os meses entrar nas caixas do correio ou por via mail, e todos os meses nós somos confrontados com preços absurdos, ou valores absurdos da fatura da água, em que começa já a haver muitas famílias a acumular faturas em atraso, contas em atraso, o que cria um sério obstáculo dos barcelenses no acesso a um bem essencial, e isto é preciso combater e é preciso não aceitar, porque não há democracia quando uma determinada comunidade tem dificuldades de acesso a um bem tão essencial como a água. Eu acredito que a água seja, portanto, um dos principais objetivos ou uma das principais lacunas a corrigir caso consiga ganhar esta candidatura, estas eleições. Naturalmente, sempre foi e continuará a ser. Não posso ser demagogo de dizer que vou alterar a situação drasticamente, porque, infelizmente, o contrato que foi feito está blindado, não é? É um contrato de difícil resolução, porque depois, para além das decisões políticas, há as questões judiciais e legais que é preciso atender. Agora, há uma coisa que se pode fazer, dentro deste quadro de enorme prejuízo para os interesses dos barcelenses, que é uma maior fiscalização daquilo que são as práticas abusivas, porque existem, da concessionária. Portanto, a concessionária atualmente cobra serviços que não presta. E quando eu estou a dizer isto, não estou a inventar nada e não é de desconhecimento público. Por exemplo, se eu beber um copo de água, eu estou a pagar a água que bebi, mas também estou a pagar o tratamento dela que não foi feito. Se eu regar o meu jardim, ou qualquer barcelense regar o jardim, está a pagar a água que gastou ali a preços exorbitantes e está a pagar o tratamento dessa água, que não é feito, também a preços exorbitantes. Portanto, há aqui uma relação abusiva, porque há uma posição de superioridade de uma concessionária em relação ao cliente, que são os barcelenses. Cobram serviços que não prestam. Ora, perante este cenário, é obrigação de um executivo, lá está limitado por uma concessão blindada feita por este executivo, proceder à fiscalização destes abusos e corrigi-los de forma a proteger, como disse, dentro destas limitações, os barcelenses. Consegue-me apontar mais 2 ou 3 objetivos que tenha principais nesta candidatura? Muitos, infelizmente. 2 ou 3? Infelizmente, eu não gosto... Precisam, se calhar, de uma solução mais rápida, não é? Claro, eu não gosto nada de fazer oposição com regozijo daquilo que está mal. Sim. Ora, o que está mal para mim é mau, não é? Portanto, pudesse eu não ser necessária a minha candidatura. Ficava feliz se a candidatura do PCP não fosse necessária, que era sinal que as coisas estavam bem, e não é bem assim. A apontar a questão, por exemplo, da despoluição do Rio Cabo.
Nós temos 22 quilómetros de 22 quilómetros de rio no nosso concelho, que dá 44 quilómetros de margem. Não temos uma praia fluvial. E porquê? Porque não reunimos as condições para as ter. Logo, o primeiro princípio deita logo tudo por terra, que é a qualidade da água. Ora, quando nós temos um recurso desta importância, que é sistematicamente ignorado pelo Executivo, apesar de apelos dos cidadãos, apesar de apelos de várias associações e apesar do apelo gritante do ambiente, é um forte falhanço deste Executivo não perceber o que está em jogo para o desenvolvimento do Concelho, quer do bem-estar, quer económico. A questão do hospital. O hospital não é, de facto, uma responsabilidade direta deste Executivo. Mas o que é certo é que a ação deste Executivo tem sido sempre uma ação de ilusão perante aquilo que é o descontentamento da população. Ora, todos os meses, ou todos 6 em 6 meses, nós temos o anúncio que agora é que o hospital vai ser. Ou seja, um descontentamento da população, que é uma força de pressão muito grande sobre os governos e sobre quem governa, que deveria estar a ser capitalizado fruto de 2 décadas de falta de cumprimento desta promessa feita pelo, na altura, governo de Sócrates, para além de não estar a ser capitalizada como forma de pressionar quem deveria sanar esta falta, ainda o Executivo ainda se torna um intermediário na resignação desta população. Outro, que eu não gostava de assinalar, porque foi mais incisivo neste Executivo, neste mandato fruto do andamento da vida, no fundo, é a questão da habitação. Nunca vão ouvir da voz da CDU dizer que a habitação é um problema do município. Não é. A habitação é um problema nacional, fruto de decisões e políticas nacionais. Mas é certo que o município, dentro do quadro das suas responsabilidades, pode atenuar esta situação. E pode atenuar como? Criando habitação, a rendas acessíveis ou preços controlados. Ora, aquilo que nós conhecemos pelo primeiro direito é um mecanismo que interessa, mas o que é certo é que este Executivo abraçou de forma hesitante e insuficiente. Ora, o problema é imediato, mas esta resposta só pode ser dada a médio e longo prazo, e então quando nós temos hesitações e insuficiências nas decisões, ainda mais se arrasta o problema. Mas há outras, por exemplo, a questão do apoio à renda, em que o valor limite das rendas não está minimamente adequado à realidade. Portanto, nós temos hoje um T3 só pode ir até 400 euros, salvo erro, quando isto nem teve um. Portanto, há uma série de mecanismos, há um parque, há um património do município que está, muito deles devoluto, que deveria, de facto, ser direcionado para a habitação e que eles reúnam naturalmente essas condições. Acho que são estas falhas, mas haveria muitas outras. Há muita coisa, há muito pano para mangas, não é? É verdade. Mas acredita que se for eleito neste primeiro ano de mandato, conseguirá já fazer alguma diferença aqui no município? A minha candidatura já responde a isso. E eu, se não acreditasse que se merecer a confiança dos barcelenses posso fazer a diferença, então para isso fez aqui em casa. Ou enquadrava-me noutro partido qualquer, que chegava mais facilmente ao poder. Ora, eu estou precisamente nesta candidatura porque acredito que esta candidatura, se lhe for dada a possibilidade de assumir as responsabilidades de governação, que pode e fará a diferença. Acho que a minha candidatura já responde a essa pergunta. Que legado é que pretende deixar? Eu não tenho um delegado pessoal que pretendo deixar. O maior legado que eu tenho é pertencer ao Partido Comunista Português. É um património de luta, de resistência, com mais de 100 anos, e que continuará sempre ao lado dos trabalhadores e do povo português. Portanto, um legado, se quiser dizer, de hoje para amanhã, quando eu tiver netos, filhos já os tenho, mas quando tiver netos, eu poderei me orgulhar a dizer que pertencia ao Partido Comunista Português. Ligados a conquistas de poder, isso não acho que seja importante. Conquistas pessoais é o mais importante, eu acho. Conquistas coletivas. Para mim, as conquistas pessoais são feitas já as tive. Tenho 2 filhos,
tenham uma profissão e uma vida honrada, portanto, isso já são feitas. Agora, falta cumprir, sim, as minhas conquistas coletivas e é esse o legado que eu queria deixar aos meus filhos e aos meus netos, e não só, a todos os filhos e todos os netos, porque eles precisam exatamente de forças como o Partido Comunista Português, que lutam por um verdadeiro progresso da nossa sociedade. Muito bem, obrigada. Tá.